Olá, meus amados irmãos, amigos, pessoas de todos os lugares que estão conosco nesta live culto a partir de agora. Eu gostaria de convidar você para parar tudo que você está fazendo e dar total atenção, porque nós vamos ter um tempo muito especial agora. Nós vamos ter um culto agora de adoração ao Senhor. Nós vamos entregar as nossas vidas para Ele. Nós vamos fazer agora aquele momento em que nós entregamos a Ele todas as nossas ansiedades, as nossas questões, entregamos tudo e recebemos a Sua palavra, e recebemos a Sua voz de comando, e recebemos a Sua direção, recebemos tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, vem participar conosco desse poderoso culto de celebração, em que a partir deste momento, da Paz Church Florianópolis, a igreja família, a sua família espiritual. Daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor Jesus. Então eu já quero que você prepare agora os elementos da Santa Ceia. Já pegue aí, deixa no jeitinho, deixa do lado. Daqui a alguns minutos eu vou chamar você para nós cearmos ao Senhor, para nós fazermos a nossa ceia do Senhor. Todo primeiro domingo nós temos o costume de fazer a Santa Ceia do Senhor Jesus em nossos cultos. Hoje, no nosso culto presencial, nós fizemos a Santa Ceia, nós preparamos lá da forma que foi estabelecida, protocolada no decreto, né? Não foi do modo que nós costumamos servir nas bandejas, né? Por determinação do decreto das autoridades, a Santa Ceia ela teve que estar embalada, pré-embalada, e assim nós tivemos uma Santa Ceia muito especial. E agora aqui também online nós vamos ter uma Santa Ceia muito especial. Então, se você não preparou, dá uma carreirinha na cozinha, vai lá, pega o suco da uva, prepara o seu cálice, um cálice como esse, do jeito que você tiver condições aí de preparar. Prepare também o seu pedaço de pão, do jeito que você preparar, porque nós vamos ter já esse momento de Santa Ceia. Mas eu gostaria de chamar você agora para nós fazermos uma oração ao Senhor Jesus. Vamos entrar na presença dEle, vamos adorá-lo, vamos engrandecê-lo. Nós não temos como ter o louvor aqui agora, né? O louvor ao vivo, para você levantar as suas mãos e adorar, mas ao final do culto, como eu fiz no domingo passado, quando eu terminar a mensagem, você coloca aí um louvor bem gostoso, bem ungido, para que você possa estar também adorando o Senhor com as canções. Mas eu gostaria de chamar você agora para um tempo de oração. Então eu gostaria de chamá-lo agora para um tempo de oração no culto, na live culto da Paz Church Florianópolis, neste domingo tão especial de Santa Ceia. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor agora, meu Deus, as nossas vidas. Eu quero me prostrar diante do Senhor em oração, junto com todos esses irmãos que não têm como estar no nosso culto presencial, por algumas razões, algumas questões. Talvez distância, talvez saúde, enfim, tantas são as situações, mas nós podemos estar através desta live culto, e nós vamos ter aqui a mesma Santa Ceia que nós tivemos no nosso culto presencial, a mesma palavra que foi ministrada, e eu creio que a mesma unção que foi derramada, que ambiente de culto gostoso nós tivemos hoje em nosso prédio de culto. E eu creio que esse mesmo ambiente de culto nós teremos agora na casa que esta pessoa está, no lugar onde ela está, ou talvez tenha até pessoas que estejam em um hospital agora, participando desse culto, ou até em outro lugar, seja onde ela estiver. Eu estou agora unido com ela em oração, e nós clamamos por uma presença manifesta do Senhor para operar, para realizar grandes coisas na vida desta pessoa. Pai, tenha liberdade entre nós.
A tua palavra diz que aonde reúne duas ou mais em teu nome, o Senhor está no meio. Então venha estar no meio desta sala, no meio desse quarto, no meio aonde esta pessoa está, porque através da internet nós estamos reunidos em teu nome. Então nos colocamos diante de Ti agora. Pai, eu apresento a vida desse que está acamado, esse que está doente, esse que está, Senhor, com algum tipo de enfermidade. Nós clamamos pela vida dele agora, como igreja reunida, como nós estamos agora, clamamos, Pai, pela saúde desse irmão, a saúde desta irmã. A Tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então eu creio que o Senhor já levou. Então eu declaro esse corpo curado, esse corpo livre, liberto, abençoado, em nome de Jesus Cristo. Visita o que está desempregado, Pai. Tantos estão agora desempregados por essa situação que aconteceu. Nós clamamos, Pai, por portas de ganho, por soluções, por ideias que possam gerar lucros, ideias que possam gerar sustento na família. Traga solução, Pai querido. Oramos por aqueles que perderam seus entes queridos. Nós clamamos agora, Pai. Visita a família que está enlutada. Traga consolo e conforto no coração. Senhor, visita o órfão, a viúva, o necessitado. Visita cada uma dessas pessoas agora com suprimento, com solução. Visita cada um deles agora, Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, todas as autoridades constituídas neste país e declaramos, Pai, que esse país é do Senhor Jesus, que o coração do rei é como um rio na tua mão, o Senhor dá a direção. Então nós te clamamos, Pai, por todas as autoridades e declaramos: todas as autoridades estão debaixo do teu governo para direcionar esse país, para direcionar esse estado, para direcionar essa cidade na direção que o Senhor estabeleceu, Pai querido. Oro também pelos nossos pastores, pastor Paulo, pastor Rebeca, que são os nossos presidentes internacional da Missão Paz. Clamamos, meu Deus, pela sua família. Cuide dos nossos pastores, o pastor Eibe, pastor Andréia, pastor Sabá, pastora Mariléia, suas famílias. Cuide dos nossos pastores. Declaramos eles guardados, protegidos e abençoados, Pai. E como igreja reunida, nós declaramos a queda desta maldição chamada coronavírus. Esse mal não pode continuar, não tem como continuar. Sobre esta nação está a mão do Senhor Jesus, a bênção do Senhor, e reivindicamos salvação agora em cada casa, salvação em cada lar, salvação em cada família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a tua bênção esteja com cada um, que o teu poder esteja com cada um, que a tua presença esteja com cada um agora, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, receba a presença de Deus na sua casa, receba a alegria do Espírito agora, seja agora confortado, seja tocado pela presença manifesta do Espírito Santo. Vamos juntos participar de um culto maravilhoso, cheio da unção de Deus, nesta noite de domingo, neste momento tão especial, em nome do Senhor Jesus. Como a letra dessa canção que está ao fundo aqui, eu queria dizer para você: ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. E eu creio nessas palavras cantadas aqui. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aonde você está, eu creio nisso. Você pode declarar isso também. Grandes coisas estão por vir. Eu creio. E eu gostaria de chamar você agora para um momento
muito especial. Eu já falei, sejam bem-vindos, mais uma vez eu vou repetir, sejam bem-vindos ao culto da Paz Church Florianópolis. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jairo, desta igreja, da Paz Church Florianópolis, e eu estou tão feliz em poder estar com você nesta live culto. Nós estamos tendo o nosso culto presencial, mas como nem todos podem estar no culto presencial, nós estamos tendo nas noites de domingo às 7 horas esta live culto, para que você possa cultuar conosco. Então, mais uma vez, sejam todos, de perto, de longe, todos muito bem-vindos a esse tempo de culto especial para a glória do Senhor Jesus. E antes de passar para a Santa Ceia do Senhor Jesus, eu gostaria de falar algo bem importante para você. Bem importante. Se você é dizimista da igreja do Senhor Jesus, se você é um dizimista fiel da igreja do Senhor Jesus, você já tem a prática de entregar os seus dízimos. Se você é um ofertante da igreja do Senhor Jesus, em específico da nossa igreja, da Paz Church Florianópolis, é claro que eu estou falando diretamente com membro da nossa igreja, é claro que qualquer outra pessoa, ela pode, se ela quiser, entregar as suas ofertas. Eu sempre explico que o dízimo ela entrega na igreja que ela congrega, na família que ela pertence, é ali que ela deve entregar o dízimo, né? Porque o dízimo é o reconhecimento de que Deus ajudou ela a realizar aquele trabalho, a ter aquele ganho. Então é um reconhecimento. E nós entendemos que deve ser entregue na casa do tesouro. Ou seja, aonde a pessoa está sendo alimentada, aonde a pessoa faz parte, onde ela tem aliança. Mas talvez, claro, haja pessoas que não estejam aliançado, mas ela tem a prática do dízimo. Você pode estar entregando sim na nossa igreja. Como que eu faço, pastor Jairo? Você pode, através desta mídia social que você está agora, você pode deixar um recado, né? Olha, como eu faço para contribuir? É só você entrar e falar como eu faço para contribuir, e nós vamos estar entrando em contato com você e passaremos a conta da igreja, os dados bancários, para que você possa estar fazendo a entrega do seu dízimo, da sua oferta. E você que é membro da nossa igreja, claro, você já sabe a conta da igreja, e se não souber, nós te auxiliamos, mas você pode até enviar alguém, você pode entrar em contato conosco, que nós vamos até você, para que você possa estar entregando a sua contribuição e sendo fiel e generoso à obra do Senhor. É muito interessante aquele versículo que está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Ele é muito citado por tantas pessoas, que diz assim, que Deus, segundo as suas riquezas em glória, através de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, há de suprir todas as suas necessidades. Eu creio nessa palavra. Só tem um detalhe que é muito importante, que eu quero que você saiba. Um detalhe. Esse contexto está falando dos irmãos que foram muito generosos. Quando você começa lá no primeiro versículo, o apóstolo Paulo está falando dos irmãos que foram tão generosos, e doaram tanto e foram tão generosos. E aí o apóstolo Paulo fala, vocês foram tão generosos e fizeram de tão bom coração e agiram de forma tão linda e tão maravilhosa. Então eu vou declarar algo para vocês. Deus há de suprir todas as suas necessidades. Então é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus para aquele que é muito generoso. Então seja muito generoso, seja um doador e oferte na obra, ajude os necessitados à sua volta. Faça algo pelas pessoas, porque tudo que Deus te dá, Deus dá para que você separe o que é semente e o que é pão. Você deve comer o pão, mas a semente você precisa semear. Então, de tudo que Deus te dá, separe a parte que é pão, separe a parte que é semente e tenha hábito de semear, hábito de ajudar o próximo, hábito de fazer o bem aos outros, porque isto vai resultar em colheitas
poderosas e poderosas e poderosas para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, fique aí essa palavra de desafio para você. Você que já tem a prática, você que ainda não tem a prática, também aceite o desafio. Você pode ser muito abençoado poderosamente, praticando não só esse, mas todos os princípios da palavra de Deus. Todos os princípios da palavra de Deus que vão trazer tantas bênçãos para a sua vida, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de bênçãos, uma vida de vitória para você, para a glória de Jesus. Agora eu quero chamar você para a Santa Ceia do Senhor Jesus, para participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Eu quero convidar você agora a estar pegando aí os elementos da Santa Ceia, deixando próximo aí para que nós possamos agora participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 em diante, o apóstolo Paulo, ele dá uma recomendação para a igreja de Corinto. Ele diz: porque assim como eu recebi do Senhor, do jeito que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele deu graça, ele partiu. E ele disse: esse é o meu corpo que será partido por vós. E semelhantemente, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Quando você come do pão e você bebe do cálice, você está anunciando, você está lembrando da morte do Senhor Jesus. Então ele dá para nós um mandamento. E na mesma situação, lá em Lucas capítulo 24, Jesus também faz isso, porque o Paulo está dizendo: eu estou falando aquilo que eu recebi do Senhor. Mas Jesus, lá em Lucas 24, ele faz a mesma coisa. Ele reúne os seus discípulos, e ele faz uma ceia com os seus discípulos. E ele, naquela hora daquela ceia, foi na noite que Jesus foi traído, naquela noite, um pouco antes, então ele reúne os seus discípulos, ele pega o pão e ele também dá graça, ele reparte. Ou seja, ele instrui, ele ensina e ele diz: fazei isto em memória de mim, e faça isso em minha memória. Jesus instrui, Jesus explica. E ali os discípulos têm a oportunidade. Depois ele pega também o cálice e ele diz: esse é o cálice da nova aliança. Então nós temos a Santa Ceia, nós temos como algo muito importante, porque é o dia que nós lembramos da morte de Jesus. Mas pastor Jairo, por que lembrar da morte de Jesus? Nós lembramos porque foi a morte de Jesus que nos trouxe vida. Foi a morte de Jesus que nos tirou da perdição eterna, da morte eterna, da condenação eterna e nos trouxe para essa luz gloriosa. Foi a morte de Jesus que nos trouxe para ser quem somos hoje, filhos de Deus. Então nós celebramos. Por que todo mês? Porque nós não queremos esquecer. Nós queremos lembrar disso sempre, 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 do que Jesus fez. Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, tomou todos os nossos males, todos os nossos pecados, tomou sobre si, morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Para vivermos a sua vida. Quem deve participar da Santa Ceia do Senhor Jesus? Toda pessoa que ela já se estabeleceu em aliança com Jesus, em aliança com Deus. Esse cálice é o cálice da aliança. Então, toda pessoa que já entregou a sua vida para Jesus e ela já está disposta a viver essa vida de aliança com Jesus, ela deve participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Então, se você é essa pessoa que já entregou a vida para Jesus, que já está andando em aliança, está com os elementos aí na sua mão, eu gostaria que você pegasse agora esses elementos. Está aqui na minha mão o pedaço de pão, e eu gostaria agora que você pegasse também aí o seu pedaço de pão, e nós vamos juntos cear ao Senhor. Nós vamos cear. Nós vamos lembrar daquilo que Jesus naquele dia fez com seus discípulos. Ele diz lá que o pão representa o corpo.
representa o corpo. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Então, esse pão representa a obra que Ele fez por nós, o que nos tornamos. Então, apresento o pão agora ao Senhor. Pai, junto com todos esses que agora estão com o pão na mão, nós vamos cear agora, Pai, com toda alegria, com esta festa em nosso coração, por causa da morte de Jesus que trouxe vida para nós, que trouxe vida. Então nós estamos agradecidos e felizes pela vida que Jesus nos concedeu, Pai. Obrigado, muito, muito obrigado, muito obrigado. Na minha mão e na mão de todos esses está esse pedaço de pão. E ao comer esse pão, Pai, cada uma dessas pessoas, elas estarão assumindo a sua posição de parte do corpo de Cristo, de pertencente a esta obra, para a sua glória, em nome de Jesus. E se alguém comer desse pão e dentro dela tiver uma dor, uma doença, uma enfermidade, um mal, ela será imediatamente curada. Eu estou declarando cura, porque Jesus conquistou isso na sua morte. Então nós estamos celebrando tudo que Ele conquistou na morte. Em nome de Jesus, você diga amém, amém, amém. Vamos comer? Mais fundo em amor, amor. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por... Semelhantemente, depois de haver ceado, Ele também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Desde Adão, muitas alianças foram firmadas. E todas estas alianças foram firmadas com sangue de animais. Mas a nova aliança, a superior aliança, a aliança do qual nós fazemos parte, é uma aliança que ela foi firmada no sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, através do sangue de Jesus que foi derramado. Então sabe por que Jesus morreu? Para que o sangue dele firmasse, estabelecesse a aliança que Deus fez conosco. Então levante agora esse cálice. Pai, obrigado, obrigado por esta aliança que o Senhor fez conosco, Pai. Somos gratos e somos felizes por pertencer a esta aliança. E eu quero declarar agora, Pai, que cada uma destas pessoas que estão tomando esse cálice, elas estão assumindo agora o seu papel na aliança. E claro, também estão tomando posse de tudo aquilo que essa aliança tem para a vida delas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assuma o teu papel na aliança, receba as bênçãos da aliança agora. Tome do cálice. É quem eu sou. Oh, aleluia! Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar. Nós temos um bom Pai. Nós temos um bom Pai. Que coisa maravilhosa é ter um Pai como o nosso. Que coisa linda é ter esse Pai. E eu quero chamar você agora para nós, agradecidos como estamos, felizes como estamos. Eu quero chamar você agora para a palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero trazer uma palavra de Deus que vai encorajar você, que vai ajudar você a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, a tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você. Então, se você quer viver tudo que Deus tem para a sua vida, eu quero chamar você agora a esta palavra de Deus. Essa palavra de Deus que com certeza vai te abençoar. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens em que com certeza vai trazer direcionamento para você. Antes de entrar nessa palavra, eu quero de falar do tema desta palavra, eu quero citar uma frase que foi dita por Albert Einstein. O Einstein, ele faleceu
em 55, 1955. Então faz muito tempo que o Einstein faleceu. Mas olha a frase que ele deixou registrada. É urgente eliminarmos da mente humana a ingênua suposição de que seja possível sairmos da grave crise em que estamos mergulhados usando o mesmo pensamento que a produziu. Olha que frase fantástica, essa frase que o Einstein deixou registrada. É impossível sairmos da crise que nós estamos mergulhados usando os mesmos pensamentos, sem mudar a nossa mente, sem mudar a nossa maneira de pensar. É impossível, é impossível. Nós estamos vivendo hoje uma grande crise. Como nação brasileira, nós estamos mergulhados numa grande crise. E eu afirmo para você, talvez você imediatamente concordou comigo dizendo, de fato, pastor Jairo, essa situação da quarentena, do coronavírus, enfim, isso está gerando uma crise muito grande. Sim, isso está gerando uma crise grande, mas nós temos uma crise ainda maior. Uma crise maior do que essa, que é uma crise política, uma guerra política, uma situação muito, mas muito urgente e muito séria. E o que nós podemos fazer para mudar isso? O que nós podemos fazer no nosso papel, como igreja do Senhor Jesus? Qual é o nosso papel? Eu falei no domingo passado que o nosso papel é orar pelas autoridades. Nós não vamos para a mídia social criticar, falar coisas. Não, nós usamos a mídia social para falar de Jesus. Jesus muda o mundo. E essa é a nossa mensagem. Jesus muda a vida das pessoas. Jesus muda o mundo. Então, para isso nós usamos as nossas mídias. Esse é o nosso papel de cristãos, de estabelecidos na palavra de Deus. E baseado nisto, eu quero trazer uma mensagem que eu estou chamando ela de 7 princípios de Deus para uma vida extraordinária. A primeira parte hoje, 7 princípios de Deus para uma vida extraordinária. Eu quero falar sobre três desses princípios de Deus hoje, e no próximo domingo eu falarei do restante. Então, hoje eu estou falando de 3 desses princípios de Deus, 7 princípios de Deus para uma vida extraordinária. Deus quer que você tenha uma vida extraordinária, que você seja uma pessoa extraordinária no seu trabalho, na sua família, na rua, aonde você estiver, você seja uma pessoa extraordinária. Esse é o sonho, esse é o propósito do coração de Deus. Só que para isso eu preciso praticar os princípios. Deus rege as coisas por princípios. Você sabia que Deus rege o universo através de princípios? Deixa eu fazer só uma colocação para você poder entender a importância de conhecermos os princípios de Deus e praticarmos os princípios de Deus. Você sabia que se uma pessoa, um ateu, ele pegar sementes de arroz e ele for então lá na terra e jogar essas sementes de arroz, você sabia que a semente de arroz vai nascer? O ateu vai colher o arroz que ele plantou? Pois é, não é Deus que faz a semente nascer? É. E como é que o ateu não crê em Deus, mas ele plantou uma semente e a semente vai nascer? Porque esse, embora sendo ateu, ele agiu num princípio, que é o princípio da semeadura. Então Deus já estabeleceu um princípio: se o homem semear, ele vai colher. O que ele semear, ele vai colher. E tudo é baseado então nesta semeadura. Então eu estou citando a semeadura só para você entender. Eu vou falar disso mais na frente, no próximo capítulo desta série, mas eu já estou assim só preparando você para você entender um pouco sobre os princípios de Deus. Então, se eu quero ser uma pessoa extraordinária, eu preciso conhecer os princípios de Deus para isso, porque só vai ser uma pessoa extraordinária
se ela praticar os princípios de Deus. Sem os princípios de Deus, ela nunca vai ser uma pessoa extraordinária. E o que quer dizer essa palavra extraordinária? Não é uma palavra tão usada, tão comum no nosso dia a dia. Então, eu peguei no dicionário aqui o que quer dizer a palavra extraordinária. Uma pessoa extraordinária. Extraordinário quer dizer algo excepcional. Então, uma pessoa extraordinária é uma pessoa excepcional. Excepcional, excepcional. Outra definição ainda. Característica do que é raro. É raro. Uma pessoa extraordinária é uma característica de que é raro. É uma pessoa rara. Rara. Outra definição, singular. Singular. Você sabe o que é singular? Única. Essa pessoa é única, ela é singular. A característica dela é uma característica de uma pessoa muito rara, excepcional. Deus quer que nós venhamos ser pessoas extraordinárias, como aqueles da galeria dos heróis da fé. Se você for na galeria dos heróis da fé, em aos Hebreus capítulo 11, versículo 7 em diante, que começa já a narrar acerca desses heróis, aliás, até um pouco antes, bem no comecinho do capítulo, já começa a falar desses heróis da fé. Você vai ver que são homens e mulheres extraordinários, extraordinários, são excepcionais. E é disso que Deus está falando, que você precisa ser. E como que eu faço para isso? Eu preciso entender esses princípios e praticá-los. E nós somos as pessoas que podemos. Nós podemos ser pessoas extraordinárias. Sabe por que nós podemos? Nós podemos ser pessoas extraordinárias porque nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o manual que rege o universo. É deste manual que vem toda a sabedoria de Deus que rege o universo. Então nós podemos ser pessoas extraordinárias. Primeiro princípio de Deus para você ser uma pessoa extraordinária é o princípio da fé. Não existe uma pessoa extraordinária sem fé. Não existe. Ele pode ter sido uma pessoa extraordinária na ciência, mas na vida pessoal, ou na vida familiar, ou na vida moral, ou seja lá em qual área, ele foi uma catástrofe. Então, uma pessoa de fato extraordinária, ela precisa estar estabelecida nesse princípio, ela tem que ser praticante desse princípio chamado fé. A fé é fundamental para a pessoa ser uma pessoa extraordinária. Ela tem que estar estabelecida na fé. Ah, pastor Jair, eu sou uma pessoa de fé. Mas será que você conhece a fé de fato, de verdade, com todos os detalhes? E você de fato está praticando e vivendo esta fé? É sobre isso que eu quero falar nesse primeiro princípio. Vamos pegar esse versículo aqui, na carta aos Hebreus capítulo 1, para nós respondermos a primeira pergunta. O que é fé? Você sabia que se perguntarmos para a esmagadora maioria das pessoas o que é fé, elas não vão saber o que é fé, elas vão falar assim, fé é fé. Fé é fé. É porque elas não conseguem entender ou explicar o que é fé. Mas o autor da carta aos Hebreus, na unção do Espírito, ele explica para nós aqui no versículo 1, ele diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Certeza do que eu espero. Então eu estou esperando algo, mas eu tenho certeza que aquilo é real. Eu tenho certeza. Aí ele ainda completa na segunda parte. É a prova das coisas que não vemos. É a convicção daquilo que eu não vejo. Eu não estou vendo, mas eu tenho convicção que isso é real. Quando a palavra de Deus está estabelecida em meu coração, desta maneira eu estou andando por fé. Eu estou vivendo por fé.
Então aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito, e eu assumo desta maneira, é a convicção daquilo que eu não estou vendo, aí sim eu estou andando por fé, eu estou vivendo por fé. Então a fé é a convicção daquilo que eu não vejo. É a prova daquilo que eu não vejo. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo a cura do meu corpo, mas eu tenho certeza. Eu não estou vendo esse país transformado, mas eu tenho certeza. Esse país vai ser transformado. Você vai ver. Você vai ver esse país totalmente transformado. Porque eu me movo por fé acerca dessa nação. Eu não estou me movendo por aquilo que eu estou vendo. Aquilo que eu estou vendo, a coisa está feia. Mas pela fé, nós vemos esse país transformado. 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 Esse país totalmente sendo transformado. E olha a importância da fé. No mesmo capítulo 11 de aos Hebreus, no versículo 6, diz assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. Não tem como Deus operar. Não tem como Deus curar. Não tem como Deus libertar. Sabe o que muitas pessoas confundem? Elas confundem querer com crer. Elas confundem fé com vontade de ter algo. Não, não é a vontade. Eu tenho muita vontade. Eu quero muito ver Deus operando nessa nação, na minha família, no meu corpo. Eu quero muito ver a manifestação do poder de Deus. Mas é a fé a chave, a senha. Você sabia que ainda que uma pessoa esteja caindo de um precipício e ela dizer, Deus me acode, ela precisa usar a fé para ela ter esse livramento, porque Deus rege por princípios, como eu expliquei, e a fé é um princípio de Deus. Você precisa agir por fé. Por isso tantas pessoas não entendem e ficam tão desesperadas. Mas como eu faço para Deus operar? Você precisa agir por fé. Certeza daquilo que eu espero. Convicção daquilo que eu não vejo. Eu tenho certeza, Ele está cuidando de mim. Tenho certeza. Está todo mundo apavorado, perturbado, sem saber o que fazer da vida. E alguns assim tão desesperados, achando que tudo acabou. Eu estou tranquilo. Porque eu sei que Ele está cuidando. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que tudo está na mão dEle e que nada vai sair do controle dEle. Nada. E tudo que está acontecendo à minha volta, tudo tem um propósito e aqui esse propósito é bom para mim. É bom para mim. Esse propósito é bom para mim. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, diz assim: porque andamos por fé. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Você anda por fé ou pelo que você vê? Você anda por fé ou por aquilo que você está vendo? Como é? Quantas pessoas estão andando pelo que veio? Elas acreditam no que veio. Acreditam apenas naquilo que os olhos estão vendo. E não é o que você vê. Não é o que você vê. Não é o que você vê. É o que está na palavra. Nós precisamos andar por fé e não pelo que vemos. Não pelo que vemos, e sim por fé. Então mover-se por fé é mover por essa certeza das coisas que eu espero. As coisas que eu espero. Quando eu me movo por aquilo que eu espero, aquela certeza daquilo que eu espero, aí eu estou me movendo por fé. A fé é um relacionamento com Deus. Eu me estabeleço na fidelidade dEle. Quando eu me estabeleço na fidelidade dEle, eu estou andando por fé. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo muito forte acerca da fé. Deixa eu te mostrar um grande exemplo de fé maravilhoso. Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 19 a 21. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre da Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus,
estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Olha que palavra poderosa essa acerca de Abraão. Abraão já tinha quase 100 anos. A sua esposa já não tinha mais fertilidade. Ela já tinha 89 anos. Não tinha mais vida no ventre dela. Mas olha o que acontece. Vem uma palavra de Deus. Você vai ter um filho. Você vai ter um filho, Abraão. E o Abraão acredita naquela palavra. Ele crê naquela palavra. O Abraão crê naquela palavra e ele assume aquela palavra e ele fica crendo naquela palavra. E quando ele tem 100 anos de idade acontece. Mas como que ele se moveu? Diz aqui que ele se fortaleceu dando glória a Deus. Dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esse é o exemplo de fé. Esse é o exemplo de fé. Nós precisamos estar estabelecidos nas promessas de Deus. O que Deus prometeu para você? O que Deus tem prometido para você? O que a palavra de Deus promete para você? Você tem que estar estabelecido nisso. Estabeleça-se na promessa de Deus, na palavra de Deus. Porque é isso que vai fazer de você uma pessoa extraordinária. Estabeleça-se na promessa. Não é no que o médico falou, que a ciência falou, que o jornal falou, que o político falou, que as pessoas falaram. Não. É no que a palavra de Deus diz. Pastor Jairo, o senhor não acredita no médico? Olha, o médico, ele fala do que vê. A palavra de Deus fala daquilo que Deus estabeleceu a meu respeito. Eu vou ao médico, eu pego o exame que o médico mandou eu fazer, eu olho para o exame, o médico olha, mas eu estou aqui declarando a palavra de Deus. Então eu creio na palavra de Deus. Porque toda a sabedoria vem de Deus. Então eu creio que a medicina é uma sabedoria que veio de Deus. Mas eu preciso agir pela fé. Eu vou ao médico, tomo o medicamento que ele me deu, cumpro tudo. Mas eu me movo por fé. Eu me movo pela fé. Eu me estabeleço na fé, naquilo que Deus falou ao meu respeito. Eu já vivi cada milagre extraordinário, cada milagre lindo, 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 através da fé, através do crer na palavra de Deus. Quantos milagres eu já vi Deus operar na minha vida, na vida dos meus entes queridos, na vida de tantas pessoas à minha volta. Quantos milagres eu já vi acontecer na vida de tantas pessoas à minha volta. Eu poderia te contar tantos através da prática desse princípio da fé. Então você precisa estabelecer na fé, esse princípio da fé, em todos os aspectos da sua vida, em todas as áreas. O segundo princípio de Deus para a sua vida é o foco. O foco. O que é o foco? É aonde eu estou colocando os meus olhos. Tem uma frase que eu quero citar para você. Existem pessoas focadas em Jesus e pessoas focadas nos problemas. Onde está o teu foco? Onde é que está o teu foco? Onde é que está? Você está focado em Jesus ou você está focado nos problemas? Aonde é que está o seu foco? Se o seu foco está nos problemas, você só vai ver problemas. Você só vai ver problemas, você não vai ver Jesus. Você não vai ver Jesus. Você só vai ver problemas. Quantas pessoas só estão vendo problemas? Quantas pessoas só estão vendo problemas? Elas olham para o problema, só vê problema. E ela não consegue olhar e ver as soluções. Porque o foco delas, o foco está no problema. E nós precisamos ter o foco em Jesus. O nosso foco tem que ser Jesus e não nos problemas. O nosso foco tem que ser na palavra de Deus e não nos problemas. Olha o que Deus diz aqui para Josué. Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita,
nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não tire o seu foco da palavra. Não tire o seu foco das promessas de Deus. Não tire o seu foco. Foque somente na palavra de Deus. Somente na palavra. Como você reage? Como você age quando você entra num ambiente? Como são as suas ações quando você está num ambiente em que tem vários problemas? Vamos lá, vamos imaginar aqui que você chegou numa festa. Você chegou numa festa e a festa está um caos. A festa está todo mundo lá conversando e as coisas não estão organizadas, não estão servindo. E você chegou naquela festa, qual que é o seu papel ali? O que você faz naquela festa? Você começa a falar, que estranho, que festa esquisita. As pessoas, elas não estão fazendo nada. Ah, que festa chata, que festa esquisita. Ou você vai lá e começa a fazer alguma coisa para ajudar, para apoiar. Essa é a questão do foco. Onde é que está o meu foco? A Maria, a mãe terrena de Jesus, ela estava num casamento e acabou o vinho. Naquela época era uma tragédia. Acabar o vinho no meio do casamento era uma vergonha horrível, algo assim que as pessoas ficavam marcadas por aquela atitude tão errada, tão feia, tão vergonhosa. Em vez da Maria sair nos convidados daquela festa dizendo, você acredita? Você acredita que não organizaram direito essa festa? No meio da festa acaba o vinho? Você acredita nisso? Em vez dela sair criticando as pessoas daquela festa, ela saiu de fininho. Quando ela viu que acabou o vinho, ela foi lá em Jesus. E ela chegou lá em Jesus e ela disse assim, acabou o vinho. Aí Jesus responde para ela, não chegou a minha hora. Em vez dela voltar dizendo, eu tentei, mas não deu certo. Ela chama os garçons e diz assim, vocês ficam aqui. E o que ele mandar, vocês fazem. Os garçons vieram e ficaram ali. A Bíblia não relata quanto tempo demorou para isso acontecer. Mas o fato é que dali a pouco Jesus disse assim, encham as talhas de água. Encham esses reservatórios de água. Eles então encheram, eram centenas de litros lá, 600 litros de água. Encheram aqueles reservatórios, aquelas vasilhas de água. Aí Jesus diz, agora vocês pegam essa água e servem as pessoas. Leve para o mestre-sala, leva para o organizador do evento. Quando eles levam, aquela água é transformada em vinho. E ele prova, ele diz, que estranho. Como que o noivo colocou o melhor vinho para o final? As pessoas colocam primeiro o bom, depois que estão fartas, aí serve o inferior. Ele fez o contrário. Mas por que esse grande milagre aconteceu? Porque o foco da Maria era a palavra de Deus, a solução. O foco dela era ver o milagre de Deus acontecendo. Tem pessoas que quando ela entra num ambiente e o ambiente tem falta de alguma coisa, em vez dela cooperar, em vez dela ajudar, ela age o contrário, porque o foco dela está no problema. Ela está sempre focada em problema. Ela entra num local, ela já está olhando um problema. Para ela achar, para ela poder falar, não gostei dessa pintura, não gostei desse forro, não gostei daquilo. Tem 10 coisas maravilhosas, mas ela consegue ver uma que não está bem colocada, não está certa. Porque o foco dela é no problema. O foco é um princípio. Onde você tem colocado o seu foco? Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo está falando sobre a perfeição. Ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que ele faz. O Paulo, todo mundo sabe, esse homem viveu coisas fantásticas, coisas sobrenaturais. Esse homem foi um extraordinário. Pregou o evangelho em todos os continentes da época, realizou uma missão fantástica, espalhou a igreja pelo mundo, realizou uma obra gigantesca, maravilhosa. Mas ele também foi muito perseguido, caluniado, difamado, atingido. Pessoas de dentro, de fora, irmãos, amigos, traíram e tentaram contra a vida dele. Mas ele tinha um foco. Olha o foco dele. Ele disse assim: o meu foco está no prêmio. Existe um prêmio, o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Há um prêmio. O meu foco está no prêmio. Então o meu foco não está no problema. Ah, Paulo, te caluniaram, falaram uma coisa contra você e tentaram contra você e apedrejaram você. Ele diz: mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu olho para as que estão diante de mim. Eu olho para o prêmio da soberana vocação. Sabe por que muitas pessoas caem na fé, desanimam, desviam, não vão mais à igreja, deixam de praticar os princípios da palavra de Deus? Porque elas não têm um foco em Deus, não têm um foco no prêmio da soberana vocação. O foco delas está no problema. Elas estão olhando para pessoas e pessoas falham. As pessoas falham, as pessoas pisam na bola. Se o teu foco estiver em mim, você vai se decepcionar. Se o teu foco estiver no seu líder, no seu discipulador, você vai se decepcionar. O teu foco tem que estar em Jesus, somente em Jesus e ninguém mais. E ninguém mais, é nele. Olha esse texto aqui aos Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suportou a cruz. O teu foco é em Jesus. Você tem que colocar o seu foco totalmente, exclusivamente em Jesus. Somente em Jesus. E ninguém mais. Esse texto aqui, aos Hebreus 12, 2, é a continuação da galeria dos heróis da fé. O capítulo 11 termina falando dos heróis da fé. E quando termina falando de tudo que eles fizeram, como eles foram extraordinários, aí entra no capítulo 12, o primeiro versículo dizendo assim: portanto também nós. Ou seja, nós estamos continuando a galeria dos heróis da fé. Nós estamos continuando essa galeria. Nós estamos dando sequência nisso. É nós agora que temos que ser os heróis da fé. Nós somos agora, temos que ser agora os extraordinários. E aqui no versículo 2 ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador, Jesus. Quantas pessoas estão frustradas com a igreja, frustrada com os irmãos, frustrada com o pastor, frustrada com o líder, porque o foco dela está errado. O foco dela está totalmente errado. No momento em que o seu foco está errado, as coisas não vão funcionar bem para você. Você não vai ser um extraordinário. O seu foco é Jesus. O seu foco não é problema. Você chegou no local, as coisas estão desarrumadas, ajude a arrumar. Não foca no problema. Ajude a arrumar. Ajude a resolver. Seja um resolvedor. Seja um resolvedor. Se chegar alguém para você dizendo: olha, o pastor podia ter pintado a parede de outra cor, né? Essa cor não é legal. Você diga para ela assim: meu foco é Jesus. Você gostou daquilo que foi falado lá no culto? Meu foco é Jesus. Você viu a blusa daquela pessoa? Isso é blusa de vir para o culto? Meu foco é Jesus. Você viu o que o irmão está fazendo? Meu foco é Jesus. Meu foco é Jesus. Porque olha o que está acontecendo ali, o que está acontecendo lá. Meu foco é Jesus. Meu foco é Jesus. Meu foco não são esses problemas. Meu foco não são essas questões. Meu foco é Jesus.
Se eu quero ser uma pessoa extraordinária, eu preciso entender, o meu foco é Jesus. Meu foco é Jesus. Eu não posso ter foco em outra coisa, a não ser em Jesus. Somente em Jesus. Nenhum problema pode ganhar o foco da minha vida. Somente Jesus pode ganhar o foco da minha vida. Meu foco tem que estar nele. É nele, é nele. Estou firmado nele. Podem falar o que quiserem. Podem trazer o problema que trouxerem. Meu foco é Jesus. Somente Jesus. Somente em Jesus. Então, se eu quero ser uma pessoa extraordinária, eu preciso começar a praticar estas coisas. Eu falei que ia falar de 3 princípios, mas vou falar só de 2. Na semana que vem eu continuo, no próximo domingo. Eu quero que você pegue primeiro esses 2 e coloque em prática. Deixa eu lançar um desafio para você. Vamos colocar em prática esses 2, o fé e foco. Fé, certeza daquilo que eu espero, convicção do que eu não vejo. Eu vou viver nisso, nos princípios da palavra de Deus, nas promessas de Deus. E o meu foco vai ser isso. O meu foco vai ser Jesus. Meu foco vai ser Jesus. Não vou focar em problemas, não vou ficar olhando para os problemas, não vou ficar olhando para essas situações que estão à minha volta. Tá tudo feio, tá tudo difícil, as coisas não estão bem, parece que nada tá bem. Mas o meu foco é Jesus. Meu foco é Jesus. Meu foco é Jesus. O terceiro princípio é relacionamentos. Um princípio de Deus para ser extraordinário. Mas eu vou falar dele só no próximo culto, no próximo domingo. Coloca isso em pauta. Comece essa semana a ser um extraordinário. Eu estou junto com você nesse desafio. Vamos ser extraordinários na fé e no foco. Focado em Deus. Eu não foco em problema. Minha vista está na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Eu quero viver o que a palavra de Deus tem para a minha vida. É isso que eu quero. Vamos orar? Vamos orar. Eu quero orar junto com você. Eu quero chamar você para nós orarmos. Vamos levantar a nossa voz agora. Eu gostaria que você parasse o que você está fazendo, que você agora dedicasse somente à oração. Tá? Se você estiver fazendo outra coisa, pare tudo. Se for possível fechar os olhos e inclinar a cabeça, faça isso. Vamos estar orando. Vamos clamar a Deus. Vamos invocar o poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, eu quero orar agora junto com esta pessoa. Eu quero chamar agora a tua presença sobre a vida dela para nos ajudar, Pai querido. Nos ajudar a sermos pessoas extraordinárias. Eu quero ser extraordinário. Eu quero ter um foco em Jesus. Eu não quero ter foco nas pessoas. Eu não quero ter foco nas coisas. Eu não quero ter foco nos problemas. Eu quero ter um foco exclusivo em Ti. E eu quero ter uma fé estabelecida na Tua palavra. E eu peço, Pai, nos ajude. Estou orando com esta pessoa. Nos ajude a entender isto e a viver isso, Pai. Eu te chamo agora. Entra nessa casa. Entra nessa família agora. Traga, Deus, uma unção sobrenatural sobre esta casa, sobre esta família. Pai, que esta família seja tomada pelo Teu poder, tomada pela Tua presença, tomada pelo Teu Espírito Santo. Entra agora nessa casa. Faça agora o Teu milagre, o Teu operar. Mostra-te a essas pessoas agora e ajude ela a entender e praticar e assumir esta palavra e ser de fato e de verdade uma pessoa extraordinária. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de terminar, quero lembrar que nós já estamos tendo o nosso Tadel presencial nas terças-feiras, 19h30, na rua Valdemar Aurix 679, no bairro Capoeiras, em Florianópolis. Nosso culto está sendo 10 horas da manhã, nosso culto presencial, e 19 horas aqui, através do Facebook. Também
nós estamos tendo esse culto online para os irmãos que não estão podendo ir. E eu quero agora declarar bênção sobre a tua vida nessa semana. Eu estou ordenando que a paz que excede todo entendimento humano seja sobre você, sobre a sua família. Que a unção do Espírito Santo traga clareza de propósito, traga iluminação na sua mente. Que seja esta semana a melhor semana da sua vida até aqui, guardado, protegido. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga te alcançará. Mas a bênção de Deus está sobre você em tudo, em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Uma linda e poderosa e abençoada semana, em nome de Jesus. Deus abençoe.